E temos aí pânico no bolsonarismo. Olha só, bateu aí o desespero no senhor Flávio Bolsonaro. Ó, plantonista, primeiro eu quero que você comente aí se o som do vídeo tá melhor. Ó, aqui eu tô num lugar que aparentemente não tem eco, então comenta aí se esse tá com eco, como alguns dos últimos vídeos, ou não. Agora falar aqui sobre delação que pode pegar o Flávio Bolsonaro. Olha, o Flávio está em pânico desde ontem. Por quê? Porque Paulo Henrique Costa, que foi presidente do BRB, se você não sabe, o BRB é o Banco de Brasília, cujo ex-presidente foi preso e ajudou o Vorcar a roubar mais de 30 bilhões de reais. Pois bem, ele também foi quem financiou a mansão do Flávio Bolsonaro por juros muito abaixo dos juros de mercado, até abaixo do que os juros que pagam o Tesouro Público do Brasil. Para você ter ideia, isso é crime, tá? Isso é crime. Tem uma investigação no Ministério Público, inclusive um amigo Léo Bastos da Rádio TV Repensar, ele pediu para que essa investigação fosse feita e está lá, está no Ministério Público, sobre esse financiamento da mansão do Flávio Bolsonaro. Por quê, Thiago? Porque o BRB é um banco público e o dinheiro do banco, obviamente, é público. Se o banco tem prejuízo, é o dinheiro público de Brasília que tem que cobrir aí o prejuízo do banco. E aí o que aconteceu? Quando esse banco financia uma casa para o Flávio Bolsonaro a juros de 3% ao ano, quando na época os juros de você investir na dívida pública do Brasil eram de 9% ao ano, o banco está perdendo 6% ao ano. Como assim, Thiago? Explicou. Toda vez que o banco empresta dinheiro para uma pessoa, o banco está investindo nessa pessoa. Ou seja, se o banco empresta para você, o banco está investindo em você. O banco empresta para você, por exemplo, provavelmente a juros de 100, 120, 200% ao ano. No cartão de crédito, 350% ao ano. E aí o que o banco pensa? Caramba, ó, tem gente que não paga tal, mas se esse cara pagar, eu ganho tanto. Se ele por acaso atrasar uma parcelinha, eu ganho tanto, ainda pego um pouquinho mais dele. Para o banco é um investimento, que vale mais do que ele pegar aquele dinheiro e colocar num investimento seguro que tem 100% de chance de receber. No caso, dívida pública, que paga aí 14,5% ao ano. No caso, no Flávio Bolsonaro, na época do empréstimo, pagava 9% ao ano. E tinha outros investimentos que pagavam até um pouquinho mais. Por que um banco, em vez de investir em algo que é 100% de chance de receber 9% ao ano, vai investir no Flávio Bolsonaro para ganhar 3%? Prejuízo. Pois bem, o Paulo Henrique Costa vai fazer delação premiada. Ele demitiu seus advogados e ele contratou 2 advogados peritos em delação premiada. Só que aí tem uma coisa, alguns estão falando, mas Thiago, pode ser que ele delate só gente ali da esquerda ou coisa assim, porque vão tentar fazer com que ele delate gente da esquerda. Olha, ele tá para fechar a delação premiada, ele vai preferir fechar com a Procuradoria-Geral da República, tá? E não com a Polícia Federal do André Mendonça. E aí tem uma coisa, sabe qual escritório de advocacia que ele contratou? É aqui mais perto. O escritório do Aragão. Quem é o Aragão? Eugênio Aragão foi ministro da Justiça da Dilma. O escritório dele é contratado por quase todos os políticos de esquerda ali, não quase todos, mas boa parte dos políticos de esquerda contrata o escritório dele. É um escritório que muita gente lá em Brasília falou, é mais ligado ali à esquerda do que à extrema-direita, mas assim não há dúvidas. Há advogados em Brasília que todo mundo sabe, esse advogado trabalha para a extrema-direita, para a direita, abre aspas, tradicional, para esse pessoal aí, dificilmente ele pega um caso ali de esquerda, ou dificilmente alguém de esquerda o contrata. Há advogados que todo mundo sabe, trabalham mais com a esquerda, pode trabalhar com gente de direita, tudo mais, só que mais ligados à esquerda, como alguns que são ex-ministros de governos do PT. O Aragão é literalmente esse caso. Para você ter ideia, antes de ser ministro do governo do PT, ele foi ministro e ele foi logo, quem assumiu o cargo no lugar dele foi o irmão do Flávio Dino, Nicolau Dino. Aí você fala, pô, olha só quem que está em volta. Esse é o advogado que vai fechar a delação do Paulo Henrique Costa. Alguém acha que essa delação vai focar na esquerda? Lembrando que Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB, ele já chegou a dizer que ele simplesmente cumpria ordens do Ibanez. Não, cumpria ordens, ele falou de quem? Mas a única pessoa que poderia dar ordens a ele, que era o chefe dele, era o Ibanez, bolsonarista, governador do Distrito Federal. Ele ajudou o Vorcaro a roubar mais de 30 bilhões. Ele recebeu mansões não, apartamentos de luxo, imóveis de luxo, como pagamento de propina do Banco Master, do Vorcaro. Sabe quem também comprou uma mansão do mesmo fundo que o Vorcaro usava para pagar propina a todo mundo?
propina em forma de imóveis de luxo? O Flávio Bolsonaro. A mansão que eu estou falando do Flávio Bolsonaro, financiada pelo BRB do Paulo Henrique Costa, foi vendida por um fundo ligado ao Vorcaro, que era um fundo que era utilizado para quê? Para pegar o dinheiro que eles roubavam. Então vamos lembrar, Paulo Henrique Costa roubava dinheiro público com o Vorcaro, que também roubou com o Tarcísio, com o Cláudio Castro, com vários outros políticos. Teve até a operação hoje da Polícia Federal num município cujo prefeito é bolsonarista, do MDB, mas bolsonarista, no interior de São Paulo. Ele falou, você vê que coisa, roubou 14 milhões ali com o Vorcaro. Aí ele roubava esse dinheiro, ele pegava esse dinheiro e colocava também em outras empresas que eram fundos de investimento e tudo mais, outros bancos que ele abria, etc. E, obviamente, a parte que ele roubava, colocava no exterior e tudo mais. Tá, aí, um desses fundos ele utilizava para quê? Comprar imóveis de luxo. E aí ele fazia o quê? Repassava esses imóveis de luxo a quem ele queria pagar propina. Coincidência ou não, e eu vou falar, olha, dificilmente é coincidência, porque você vê o desespero lá no campo bolsonarista com isso. Esse fundo vendeu uma mansão que todo mundo diz, tem um vídeo do Dória em que ele afirma categoricamente, e ele jamais foi processado por isso, e ele afirma isso numa rádio, você já está ali com concessão pública, dizendo, aquela mansão vale 14 milhões de reais, esse é o preço daquela mansão, não custa 6. E aí uma mansão de 14 milhões de reais, que hoje já custa 15, 16, foi vendida ao Flávio Bolsonaro por apenas 5. Dos quais 2 ele diz que pagou, será que pagou mesmo? E 3 ele financiou com o BRB muito abaixo dos juros de mercado e aí ele quitou esse financiamento, sabe-se lá como, porque tanto a renda dele como da esposa dele, declaradas por eles, não chega nem próxima à renda compatível para quitar 3 milhões de reais em aí cerca de 3 anos, 1 milhão por ano, estamos falando aí de quase 100 mil por mês, que ele teria que ganhar e sobrar, né, fora os gastos que ele tem, come, paga as contas, viaja, vai para lá, para cá, sempre primeira classe, foi para o Catar, foi para Israel, foi para os Emirados Árabes Unidos, Dubai, surfou em Dubai, fez não sei o que, Quando o Eduardo estava surfando lá em Dubai, não, no Bahrein, o Flávio também estava no Bahrein, gastando dinheiro pra caramba. Um hotelzinho no Bahrein, para você ter ideia, o Bahrein é um lugar de luxo. Um hotelzinho no Bahrein não sai uma diária por menos de 3 mil reais, tá? A não ser que ele fique no hotel mais chinfrinho. Eu duvido que Flávio Bolsonaro vai ficar no hotel chinfrinho. Lá eles é 5 estrelas. O Flávio Bolsonaro foi, quando ele quebrou a clavícula faz aí uns 4 anos. Ele estava num hotel em Alagoas que a diária mais barata, o quarto ruim daquele hotel, custa R$3.500, fora da temporada. Só que ele estava na temporada. E quanto que ele não estava pagando? Ou seja, além dessa vida nababesca, ele ainda estava gastando quase 100 mil, uma média de quase 100 mil por mês, para quitar a mansão dele. Você fala, como assim? De onde veio tanta grana? Não sabemos. Uma mansão que foi subfaturada. O que é lavagem de dinheiro. Aí você fala, e agora esse cara vai delatar? Vai. Quem será que o Gonê vai querer que tenha a cabeça numa bandeja nessa delação? Até porque tá rolando uma coisa, que eu vou explicar para você, plantonista, que é, estão usando o caso Master para atacar o Alexandre de Moraes. Ontem na Rede Globo, o Merval Pereira, ele fez aí 2 coisas. Uma delas foi, ele atacou o Alexandre de Moraes de tal forma, olha, mas é de tal forma que era para o Alexandre de Moraes processar e pedir direito de resposta. Ele afirmou com todas as letras que o Vorcaro pagou propina para o Alexandre de Moraes por meio de imóvel de luxo, um apartamento de luxo. Só que não tem. O Alexandre de Moraes mora no mesmo apartamento faz muito tempo. Então não é que, nossa, o Alexandre de Moraes se mudou para um apartamento de luxo, não sei onde, como é que ele comprou, de onde veio. Não, ele mora no mesmo lugar. Como você sabe, Thiago, onde mora Alexandre de Moraes? Porque você tem notícias da imprensa recentes de bolsonaristas que foram fazer protesto na casa dele, numa tal rua em São Paulo. E você tem notícias de 2020, na época em que os bolsonaristas estavam tentando fazer golpe de Estado, em que ele morava exatamente no mesmo lugar, na mesma rua. Inclusive, bolsonaristas chegaram a tentar fazer acampamento na rua da casa do Alexandre de Moraes, no que ele determinou que a polícia tirasse tudo aquilo. Então é sabido o endereço dele, se você der um Google, você acha. Aí você fala, que coisa, demora, mas acha. Fala, que coisa, então ele não se mudou. Não, então como é que o Merval acusa ele de receber o imóvel? E o Merval não acusa o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro ainda está com uma blindagem aí, por parte de alguns comentaristas, tá? Da maioria dos comentaristas. Você fala, que coisa, olha só. Aí a outra coisa que o Merval Pereira fez foi atacar o governo Lula. Você fala, então estão usando o caso Master para ligar Alexandre de Moraes e Lula e atacar os dois.
É isso que estão fazendo. Só que aí, quem é aliado do Alexandre de Moraes? O Procurador-Geral da República. Vamos lembrar que ele está no cargo. Quando ele foi escolhido para o cargo, o que se falava na imprensa? Que ele estava sendo indicado pelo Alexandre de Moraes e pelo Gilmar Mendes. Os dois que estão agora indo para cima completamente, tanto aí das fake news da imprensa, como de gente que está atacando o Supremo Tribunal Federal. Nisso aí, olha só como a coisa vai piorando aí para a extrema-direita. A Polícia Federal recebe provas de que o Campos Neto, foi ele quem nomeou o diretor do Banco Central, que deu um voto criminoso em outubro de 2019 que permitiu o Vorcaro tomar conta do Banco Master. O Vorcaro, ele pegou 40 milhões de reais que ele tinha. Então, isso antes dele roubar esses bilhões do Banco Master. Tinha um banco que chamava Banco Máxima. Esse banco estava tendo prejuízo atrás de prejuízo e não tinha solvência, ou seja, não tinha dinheiro o banco. Então, o banco que tem lá, imagina, você tem lá o aplicativo do banco e no seu aplicativo do banco de usar você tem 20 mil reais. Só que o banco não tem essa grana, tá? Eu falei, e aí? Essa grana não está no banco. Que quando você pega o seu aplicativo do seu banco e aparece lá o dinheiro que você tem, esse dinheiro está em algum lugar, saiba. O banco tem esse dinheiro. O Banco Máximo não tinha o dinheiro, então o pessoal tava, era só um número na tela que o pessoal tinha. Aí o Vorcaro aproveitou esses prejuízos e comprou 56% do banco por 40 milhões de reais. Só que tem uma regra no Banco Central. Primeiro, alguém que já foi condenado por crime financeiro não pode ter banco, não pode ter o controle de um banco. Segundo, tem que provar de onde veio a grana. Ninguém pode pegar dinheiro roubado, dinheiro sei lá de onde, e comprar um banco. Não pode. O Vorcaro não conseguiu comprovar de onde veio a grana. Não comprovou. Ele comprou um banco com dinheiro roubado, dinheiro ilícito, dinheiro que não sabemos de onde veio. Eu digo roubado porque, pelas conexões dele, deve ser dinheiro público roubado de algum lugar. Aí, o Banco Central, em fevereiro de 2019, ainda com diretores indicados pelo Michel Temer, falou: o Vorcaro não pode tomar o controle do Banco Master. Ok. Chegou outubro, já tinha a maioria de diretores indicados pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro, e, obviamente, indicados pelo Paulo Guedes, mas com a anuência do Campos Neto, eram amigos. E aí, os diretores votaram: não, pode sim. Mas e esses 40 milhões? Dane-se. Não importa de onde veio o dinheiro, não importa. Pô, que coisa. Aí a pior parte. Para ele dizer que ele tinha 40 milhões, o Vorcaro, para comprar o Banco Master, que era Máxima, mudou o nome para Master. O Vorcaro pegou uma empresa que ele tinha chamada Via Expresso, que valia 1,9 milhão, ou seja, 1 milhão e 900 mil reais. E ele falou que essa empresa valia 91 milhões. Como assim, Thiago? Ele aumentou o valor da empresa no papel. Falou: não, vale 90 milhões minha empresa. Por quê? Porque para comprar e ter ali o controle de um banco, ele tinha que provar que ele tinha muito mais dinheiro do que ele pagou pelo banco, ou seja, fora os 40 milhões que ele já pagou, ele tinha que provar que ele tinha mais dinheiro para caso o banco precisasse de novos aportes. Por quê? Porque se esse banco começar a dar prejuízo, ele tem que, com o dinheiro dele, das empresas dele, ele tem que pagar o prejuízo do banco. Aí ele não tinha dinheiro e simplesmente o pessoal do Campos Neto, numa votação e tudo mais, disse que ok. Todos indicados ali os que votaram ok, todos indicados pelo Campos Neto. Você fala: o quê? Só que você tem encontros do Vorcaro no Banco Central em datas que o Campos Neto também estavam lá. Nesses 8 meses. Você fala: vai pegar Campos Neto e Flávio Bolsonaro? Prepara, é isso aí que está se desenhando, tá? Então, a situação aí do Flávio Bolsonaro vai piorar muito. A situação dele aí quanto à mansão dele vai piorar bem. E agora, o Paulo Henrique Costa, ele não tem muita gente para delatar, tá? Ele vai ter que delatar o Ibanez, isso não há dúvidas, e vai ter que delatar outros aí que não se sabe. Por quê? Porque tem um problema para quem for delatar no caso do Banco Master, que é: o Vorcaro tem 7 celulares que a Polícia Federal ainda não quebrou a senha e está para quebrar nas próximas semanas. Com um celular, a polícia já conseguiu provas que saíram aí matérias da imprensa que dizem: olha, qualquer delação do Vorcaro está bem comprometida para ele porque a polícia já tem as provas. Numa delação ele tem que trazer coisas novas que a polícia ainda não sabe. A polícia já sabe muita coisa. E aí, com 7 celulares a mais, vai ficar bem difícil para ele. Bem difícil. O pior aí o Paulo Henrique Costa também, já pegaram os celulares dele, tudo mais. Aí ele vai delatar. Pô, você vai ter que delatar alguém que não tá nesse meio aí. Vai ter que trazer nomes de fora. Qual é o nome que ele pode trazer? Pô, Flávio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro talvez não esteja, talvez esteja, mas talvez não esteja nos celulares do Volcário, lembrando que a mansão foi comprada em 2020. Então faz um tempo, mesmo se tiver, não deve ter mensagem tão antiga no celular do Volcário. Então, é um nome aí que tá todo mundo esperando que seja o grande delatado aí pelo Paulo Henrique Costa. Eles falam, outra, tem que ser um nome relevante. Não adianta ele falar, não, vou delatar aqui o cara que trabalhava para mim no BRB. Pô, você era o chefe dele. Acima de você estava o Ibanez, e só. Agora tem que delatar outros aí que estavam fazendo negócios e outros negócios sujos que a polícia ainda não tem as provas desses negócios. Porque se a polícia já tiver prova, não adianta a sua delação. Veja só que coisa. Então, veremos aí. Tá um pânico aí. O Flávio também tá em pânico porque no Rio de Janeiro as tentativas aí do PL, dos aliados do Flávio Bolsonaro, todos faccionados do Comando Vermelho. Lembre-se disso.